A Bíblia afirma em Provérbios capítulo 18 versículo 21, que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa afirmação não aparece como metáfora poética, mas como um princípio espiritual. A Escritura não trata a palavra como algo neutro. Ela trata a palavra como um instrumento que produz consequências. Florence Scovel Shinn ensinava que esse versículo revela uma lei espiritual em funcionamento contínuo. A palavra falada não atua apenas no plano externo, mas primeiro no interior da pessoa. Antes de mudar circunstâncias, ela molda decisões, reações e expectativas. Por isso, a Bíblia orienta tanto o cuidado com a língua. Desde o início, Deus governa por meio da palavra. Em Gênesis, a criação acontece quando Deus fala. Ele não pensa silenciosamente, ele declara. Isso estabelece um padrão espiritual. A palavra precede a manifestação. Florence observava que o ser humano não cria como Deus cria, mas participa da realidade por meio da concordância ou da resistência verbal àquilo que Deus já declarou. Quando alguém fala repetidamente com medo, dúvida ou derrota, essa pessoa passa a concordar com um cenário que não reflete a promessa divina. Florence ensinava que muitas pessoas não percebem que anulam suas próprias orações pela forma como falam logo depois de orar. A Bíblia confirma isso quando diz que não se pode bendizer a Deus e amaldiçoar a própria vida com a mesma boca. Não se trata apenas de palavras ofensivas, mas de afirmações constantes que negam a confiança em Deus. A língua revela onde o coração está apoiado. Florence Scovel Shinn explicava que a palavra não precisa ser agressiva para ser negativa. Às vezes, ela é apenas repetitiva. Frases como, isso sempre dá errado, eu já sabia, nunca funciona, não adianta tentar, vão formando um padrão interno. Esse padrão cria limites invisíveis. A pessoa passa a viver dentro do que ela mesma afirma. Provérbios não diz que a língua tem influência parcial. Diz que vida e morte estão no seu poder. Isso significa que a palavra pode sustentar ou pode enfraquecer. Pode conduzir à confiança ou alimentar o medo. Pode gerar descanso ou ansiedade. Florence observava que muitas pessoas vivem cansadas porque sustentam conflitos internos o dia inteiro com a própria fala. Falam contra si mesmas, contra o tempo de Deus, contra a provisão, contra a possibilidade de mudança. Depois tentam compensar isso com oração, mas não ajustam a fala cotidiana. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Isso inclui ouvir a própria voz. Quando alguém se escuta repetindo medo, o coração aprende a temer. Quando alguém se escuta afirmando confiança, mesmo que simples, o coração começa a se alinhar. Florence ensinava que falar certo não é falar bonito, nem falar muito, nem usar palavras religiosas o tempo todo. É falar em concordância com a verdade bíblica. Às vezes, falar certo significa dizer menos. Permanecer em silêncio quando a única coisa que sairia da boca seria dúvida. Jesus afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. Isso não é uma acusação, é um diagnóstico. Se a boca fala insegurança constantemente, o coração precisa ser preenchido com a palavra. Não com frases motivacionais, mas com a Escritura. Florence usava muito esse princípio, substituir afirmações automáticas por verdades bíblicas simples. Não para convencer Deus, mas para educar o próprio coração. Quando a pessoa diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela não está ignorando a realidade, está escolhendo qual verdade governa sua mente. Provérbios capítulo 18 versículo 21 fala de fruto. Fruto não aparece imediatamente. Ele exige repetição, cuidado e tempo. A palavra funciona da mesma forma. Uma frase isolada não define um destino, mas um padrão de fala define um caminho. Florence ensinava que amar a própria língua significa cuidar dela.
Observar o que se fala em momentos de pressão, de frustração, de espera. Não se trata de perfeição, mas de vigilância. A Bíblia chama isso de sabedoria. Quando a fala muda, o ambiente interno muda. Quando o ambiente interno muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os resultados começam a se reorganizar. Não por esforço humano exagerado, mas por alinhamento espiritual. A palavra que gera vida não é exagerada, não é ansiosa, não é teatral. Ela é simples, firme e coerente com a Escritura. Florence Scovel Shinn ensinava que esse alinhamento é o primeiro passo para qualquer mudança real. Florence Scovel Shinn ensinava que um dos maiores conflitos espirituais do ser humano acontece entre a fé que ele diz ter e as palavras que ele fala sem perceber. Ela chamava isso de fala automática. Não é uma fala pensada, é uma fala condicionada por medo, hábito e experiências passadas. A Bíblia orienta que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que aquilo que é ouvido com frequência molda a convicção interior. Florence ampliava esse entendimento ao afirmar que a pessoa também ouve a própria voz o tempo todo. E muitas vezes essa voz não está alinhada com a Escritura. Provérbios capítulo 18 continua sendo o fundamento. Se a vida e a morte estão no poder da língua, então a fala automática precisa ser observada com seriedade. Não se trata apenas do que se fala em momentos espirituais, mas do que se repete em conversas comuns, pensamentos verbalizados e comentários aparentemente inofensivos. Florence explicava que a fé consciente exige intenção. A fala automática surge quando a pessoa reage sem refletir. A fé consciente aparece quando a pessoa escolhe suas palavras, mesmo quando as emoções estão instáveis. Isso não é repressão emocional, é disciplina espiritual. A Bíblia não ensina que o cristão não sente medo. Ela ensina que o medo não deve governar. E uma das formas mais rápidas de o medo assumir governo é quando ele encontra espaço na fala. Quando o medo é repetido, ele se fortalece. Quando é interrompido, ele enfraquece. Florence observava que muitas pessoas confundem sinceridade com descontrole verbal. Acreditam que precisam dizer tudo o que sentem para serem honestas. Mas a Bíblia ensina domínio próprio, e domínio próprio inclui a língua. Tiago afirma que a língua é pequena, mas governa grandes coisas. Ele compara a língua ao leme de um navio. Florence usava essa imagem para mostrar que não são as circunstâncias que definem o rumo, mas a direção constante. A fala é esse leme. A fala automática costuma surgir em frases repetidas ao longo da vida. Frases aprendidas na infância, reforçadas por frustrações e confirmadas por experiências negativas. Florence ensinava que essas frases precisam ser identificadas antes de serem substituídas. Ela não defendia a troca imediata por afirmações exageradas, mas por verdades bíblicas simples. Quando a pessoa diz, "Eu não sei o que fazer", pode substituir por, "O Senhor dirige meus passos". Quando diz, "Isso nunca muda", pode dizer, "Deus trabalha no tempo certo". A Bíblia orienta em Provérbios que o coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Florence ensinava que a fala deve concordar com essa verdade. Planejar é humano, controlar é ilusão. A fala consciente reconhece limites e entrega o governo a Deus. Florence alertava que falar contra si mesmo cria resistência interior à ação de Deus. Não porque Deus seja limitado, mas porque a pessoa se fecha à possibilidade. A fé consciente mantém o coração aberto, mesmo quando a situação ainda não mudou. Jesus disse que, se alguém disser ao monte que se mova e não duvidar em seu coração, assim lhe será feito.
Florence explicava que essa dúvida não é apenas mental, mas verbal. A pessoa diz algo em oração e desfaz isso em conversas comuns. A fé consciente não exige vigilância tensa, mas atenção constante. Não é sobre policiamento obsessivo, mas sobre alinhamento progressivo. A fala vai sendo ajustada aos poucos, à medida que a palavra ocupa mais espaço no coração. Florence ensinava que a mudança verdadeira acontece quando a pessoa começa a se ouvir com sinceridade. Não para se culpar, mas para se corrigir. A correção bíblica não condena, ela direciona. Quando a fala automática diminui, a fé ganha espaço. Quando a fé ganha espaço, a mente se organiza. Quando a mente se organiza, a ansiedade perde força. Esse processo não é instantâneo, mas é consistente. A Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. Isso inclui viver falando de forma coerente com aquilo que se crê. Não é perfeição, é prática. Não é performance espiritual, é obediência diária. Florence Scovel Shinn afirmava que a fé consciente transforma a fala, e a fala transformada sustenta a fé. Uma reforça a outra. Esse é o ciclo que conduz ao descanso. Florence Scovel Shinn ensinava que a disciplina da fala não tem como objetivo controlar circunstâncias, mas alinhar o coração humano à ordem espiritual estabelecida por Deus. Quando a fala se ajusta à verdade bíblica, a pessoa deixa de lutar internamente e começa a descansar. A Bíblia afirma em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Florence explicava que esse poder não se manifesta apenas em grandes declarações, mas principalmente na constância. A repetição diária de palavras molda o interior, e o interior governa decisões, reações e escolhas. Descansar em Deus não significa ausência de responsabilidade. Significa a ausência de ansiedade governando a fala. Muitas pessoas continuam agitadas mesmo após orar porque continuam sustentando o medo com as próprias palavras. Florence observava que a oração perde força quando a fala cotidiana entra em oposição direta a ela. A Escritura ensina que Deus conhece todas as coisas antes mesmo que sejam ditas. Portanto, a disciplina da fala não existe para informar Deus, mas para educar o coração humano. Quando a pessoa fala em concordância com a palavra, ela se posiciona corretamente diante da realidade. Florence ensinava que falar certo muitas vezes significa interromper padrões antigos. Parar no meio de uma frase negativa já é um exercício espiritual. O silêncio, em muitos casos, é uma resposta de fé mais madura do que longas explicações carregadas de medo. A Bíblia orienta que o cristão deve lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida. Florence explicava que lançar a ansiedade não é um ato emocional isolado, mas uma prática diária. Sempre que a ansiedade tenta se expressar pela boca, ela deve ser devolvida a Deus em forma de confiança. O descanso começa quando a pessoa entende que não precisa justificar constantemente o que ainda não aconteceu. A fala ansiosa tenta se antecipar ao futuro. A fala alinhada com a fé permanece firme no presente, confiando que Deus dirige o caminho. Florence reforçava que a palavra correta não é aquela que exige resultados imediatos, mas aquela que permanece coerente com o caráter de Deus. A Bíblia afirma que Deus é fiel, justo e constante. A fala que gera descanso reflete essas mesmas características. Quando a disciplina da fala se estabelece, o corpo responde. A mente desacelera, o coração se aquieta. A Bíblia descreve esse estado como paz que excede todo o entendimento. Florence ensinava que essa paz não vem da ausência de problemas, mas da ausência de conflito interior. Muitas pessoas se cansam porque tentam controlar o processo.
Falam demais sobre o que ainda não veem, analisam excessivamente, explicam repetidamente. Florência ensinava que a confiança verdadeira reduz a necessidade de explicação. Quem confia, fala menos e espera mais. Provérbios ensina que aquele que ama a própria língua comerá do seu fruto. Amar a língua é cuidar dela. É reconhecer que a fala é uma ferramenta poderosa e deve ser usada com sabedoria. Não para manipular a realidade, mas para caminhar em alinhamento com a verdade. A Bíblia afirma que Deus dirige os passos do homem justo. Florência ensinava que a fala deve concordar com essa direção. Em vez de declarar confusão, declarar confiança. Em vez de reforçar o medo, reafirmar a entrega. O descanso espiritual não acontece quando tudo se resolve, mas quando a pessoa para de lutar contra Deus com as próprias palavras. Quando a fala deixa de resistir, o coração se rende. E quando o coração se rende, o descanso se instala. Florence Scovel Shinn ensinava que a disciplina da fala é uma forma prática de obediência. Não é misticismo, não é técnica mental. É a aplicação direta da palavra. É viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. A fala alinhada com a fé não é ansiosa, não é exagerada, não é teatral. Ela é firme, simples e constante. Ela não tenta acelerar Deus, nem desacredita do tempo dele. Ela permanece. Quando a língua aprende a obedecer à fé, a alma encontra repouso. E esse repouso não depende de circunstâncias externas. Ele nasce do alinhamento interno com a verdade. A vida e a morte continuam no poder da língua. Mas quando a língua escolhe a vida, o coração aprende a descansar em Deus.